Olá, sou o professor Cláudio Custódio, de Geografia, professor do Sei Romualdo e do Sei Roberto Freire. E hoje eu venho com uma matéria mais complicadinha, com vocabulário mais difícil, que muitas vezes é o calo dos alunos. O assunto é estrutura geológica dentro da parte de geologia, geomorfologia. Sempre que vocês estudarem a parte da chamada geografia física, fiquem muito atentos ao vocabulário diferente do nosso dia a dia, diferente dos noticiários. É um assunto que, particularmente, eu adoro, é o assunto que eu mais gosto de lecionar, mas eu sei que os alunos têm essa dificuldade por não serem familiarizados com conceitos, vocabulário e enfim. O que é que eu quero aqui de vocês? Eu quero que vocês entendam que o nosso planeta Terra, em sua camada superficial, que nós chamamos de litosfera, a esfera rochosa, ela é composta por 3 estruturas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Isso é o basicão, é o feijão com arroz. De cara eu posso dizer para vocês que o Brasil só tem 2 dessas 3 estruturas, e essa é a parte boa. O Brasil apresenta escudos cristalinos e o Brasil apresenta bacias sedimentares. Inclusive tem um percentual que em vestibulares tradicionais eles podem ser cobrados. Não é o caso do Enem, mas vai que alguém aí vai fazer vestibular tradicional, né? Então você pode ficar, ó, com 36% do nosso território formado por escudos cristalinos, 64% formado por bacias sedimentares. Claro que isso é em sua cobertura. O Brasil, então, não apresenta dobramentos modernos. E por que essa é uma boa notícia? Porque os dobramentos modernos elas são associados diretamente a abalos sísmicos e atividade vulcânica. Os nossos hermanos chilenos, eles têm um problema sério com relação a essa dinâmica vulcânica e principalmente sísmica. Ao longo de toda a costa oeste da América do Sul, nós sul-americanos, temos esse problema. Então, Chile, países como Bolívia, Peru, até mesmo a Colômbia sofrem constantemente com abalos e aí vem toda a destruição, mortes e o drama que essas catástrofes naturais acabam gerando. Ah, professor, mas espera aí, mas o Brasil tem abalo sísmico. Eu já ouvi falar que o Brasil tem abalo sísmico. Perfeito, o Brasil tem abalo sísmico, mas são abalos de menor intensidade e magnitude que não geram grandes problemas para o nosso país. Então, temos abalo sísmico, sim, mas de baixa intensidade e magnitude. E a atividade vulcânica nós temos, atualmente não. Mas considerando o tempo geológico, não o tempo histórico, o tempo humano, que a gente estuda com os professores de história, considerando o tempo geológico, uma escala de milhares, milhões e bilhões de anos, o Brasil já teve muita atividade sísmica, pessoal. Uma prova visível disso é a região sul do Brasil, que tem grandes derrames vulcânicos, formações basálticas. Quando vocês se depararem com formação basáltica, isso já remete a uma atividade vulcânica. Então, mais uma vez, no presente nós não temos atividade vulcânica no Brasil, mas ao longo do passado geológico, sim. Inclusive, que fique claro, o Brasil não tem dobramento moderno, mas o Brasil tem dobramentos antigos, o que indica que em nossa estrutura o Brasil já sofreu impacto, choque entre placas tectônicas. Porque esse é o ponto central. O dobramento moderno, que tem uma formação no tempo geológico mais recente, há 70 milhões de anos atrás, um dia desse, né? Um bebezinho, vai se formar a partir do choque entre placas. Como em nosso território, no contexto recente, moderno, não ocorreu choque entre placas, nós temos uma estrutura geológica mais antiga. Opa, esse é um ponto legal, hein? O Brasil não tem uma estrutura geológica recente, considerando os dobramentos modernos. A nossa estrutura, portanto, é mais antiga, embora exista atividade vulcânica em nosso território, como eu relatei agora há pouco, sul do Brasil. No Rio Grande do Norte, pessoal, nós tivemos atividade magmática representada pelo Pico do Cabogi. O Pico do Cabogi é uma formação vulcânica. Fernando de Noronha, pertencente juridicamente ao estado de Pernambuco, também é uma formação vulcânica, é uma ilha vulcânica. Mas não confundam formações vulcânicas com dobramentos modernos. Eu já disse o que o Brasil não tem, né? Eu fui para o final aqui da anotação. Mas agora eu acho que é legal nós pensarmos quais são as vantagens de termos escudos cristalinos e as bacias sedimentares. E esse é um ponto bom para nós pensarmos a economia. Vamos lá. O Brasil é um país que se caracteriza
em grande medida, em sua pauta de exportação, pela exportação de commodities. Eu diria que o Brasil tem 3 produtos principais entre os commodities exportados: carne, minério de ferro e soja. Soja sendo, claro, a menina dos olhos da economia nacional. Mas nesse caso especificamente eu tenho que puxar para o minério de ferro. O minério de ferro vai representar o segundo produto mais exportado, com larga utilização do nosso sistema ferroviário como meio de transporte mais eficiente para esse tipo de carga. Nós sabemos que no Brasil o transporte rodoviário ele é dominante, mas especificamente na dinâmica do ferro, o transporte ferroviário realmente ele domina facilmente, porque é muito mais viável transportar essa carga que é gerada em grande quantidade a partir dos trilhos. Nós temos que considerar que dentro dessa dinâmica, nós temos 3 áreas principais que exploram os chamados minerais metálicos. Os minerais metálicos, como exemplo, podemos citar ferro, ouro, prata. E no estado do Pará, temos o projeto Grande Carajás, merece uma anotaçãozinha, sudeste do estado do Pará. Mato Grosso do Sul, o maciço de Urucum. E em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero, sendo essas 3 áreas importantes da exploração mineral brasileira como um todo, voltado para o mercado interno e também voltado para o mercado externo, tendo a China como grande mercado consumidor. Né? A nível de curiosidade, o Rio Grande do Norte também tem escudo cristalino em larga escala, eu diria 50% do nosso território, inclusive com exploração de ferro em Jucurutu, mineração de ouro, né? Atualmente temos uma infraestrutura sendo criada aqui no nosso estado, historicamente a xelita também. E as bacias sedimentares, representando 64% do nosso território, com uma grande vantagem econômica, representado pelos combustíveis fósseis. Só que temos um detalhe. O Brasil não tem larga escala de exploração, por exemplo, de carvão mineral. Né? O nosso carvão mineral, encontrado no sul do Brasil, no Vale do Javi e no Vale do Tubarão, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, respectivamente, é um carvão de menor qualidade, é a hulha, especificamente, com menor poder de queima. Então, boa parte do carvão a gente acaba importando da Austrália, curiosamente. E o petróleo? O petróleo também é um combustível fóssil, assim como o gás natural e o xisto betuminoso. Mas ainda assim, pessoal, nós temos que, por exemplo, importar gás da Bolívia e petróleo, por exemplo, da Venezuela. Ah, professor, mas o Brasil ele se destaca com relação ao pré-sal. Né? A exploração do pré-sal representa uma exploração muito forte do Brasil nos últimos anos. É verdade. E essa exploração está concentrada no mar. Então, as bacias sedimentares dentro do mar, pessoal, a chamada plataforma continental. Dentro do mar, plataforma continental, tá certo, viu? Fiquem ligados. Portanto, o Brasil realmente tem um destaque graças à plataforma continental no chamado pré-sal, e com isso o Brasil tem um certo destaque para atender a sua demanda. E essa foi a dica de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais. Valeu!